Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem. Neste momento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos modelar uma estrutura de madeira, né, de uma tesoura de cobertura, e nesse caso, a gente vai justamente mostrar o passo a passo como é que a gente vai desenvolver esta modelagem. Nesse momento, eu já tenho aqui o desenho bidimensional. Se eu apertar o Shift e o Scroll do mouse, vocês vão perceber que eu já tenho o desenho bidimensional ali da minha cobertura, né, da tesoura da minha cobertura. Então, nesse caso, Plan, P-L-A-N, Enter, Enter, volto para a minha área de trabalho. Aqui são outras peças que a gente já estava trabalhando. Então, vamos nos concentrar nessa peça aqui. Nessa peça, a partir desse momento, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai criar uma polyline, né, para a gente pegar a parte da linha. Né, toda essa parte da linha a gente vai desenhar com a polyline. PL, Enter. Sem Enter, fechei então esta polyline. Bom, então está aqui a nossa polyline. Olha lá, ó, polyline, beleza. Já vou fazer o seguinte, já vou utilizá-la e já vou dar um extrude nessa nossa superfície. Então tá lá, ó. Nesse caso aqui, a largura dela é de 0,08. Né? A gente já configurou o nosso arquivo, já estamos trabalhando em metros, né? Então essa é a nossa altura aí. Deixa eu colocar aqui para wireframe, beleza. Plan, novamente. Então o que agora a gente vai fazer? A gente vai fazer as pernas, né, da nossa cobertura. PL. Aliás, nesse caso aqui, ó, como aqui eu já tenho o modelo propriamente dito de como ela precisa... Ah, não, nesse caso aqui não, porque a gente tem essa reentrância aqui. Se eu for utilizar o Press Pull, ele ia cortar essa parte aqui. Realmente a gente tem que fazer com a polyline. Vamos lá. Sem Enter, a gente finaliza então nosso polyline. Já podemos dar um extrude nela. Extrude polyline. 0,08, que é a largura, né, do nosso madeiramento ali, ó, 0,08. Então já subi ali. Já vou utilizar um mirror. Aliás, eu vou deixar primeiro para a gente escavar essa parte aqui antes do mirror. Então, para a gente fazer essa escavação dessa peça aqui, ó, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma outra polyline aqui por cima do dente. Olha lá. Center. Vou movimentar em Z. Essa minha polyline ali, ó. Vou movimentar no eixo Z, 0,03. E vou subir um extrude de 0,02. Então tá ali o nosso dente, ó. Olha lá, ó, como é que ele está se comportando ali, ó, o dente em relação à nossa estrutura. Esse sólido que a gente acabou de fazer, a gente vai utilizar tanto para perfurar a perna, quanto para estabelecer ali, ó, o sistema de encaixe, o dente, né, da nossa escora. Então eu já vou levantar inclusive a minha escora aqui. No caso da escora, a gente pode levantar com press pull. 0,08. Né, então eu já tenho minha escora. Vou duplicar esse objeto que é o nosso dente. Porque eu vou utilizar para perfurar, vou duplicar e vou embasá-lo no mesmo local que a gente colocou. Por quê? Vou somar este dente
com a nossa escora, Enter. Então agora a nossa escora é um objeto e vou somar este dente, ou vou subtrair da nossa perna o dente. Enter. Vamos para uma visualização X-Ray para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Já temos a nossa peça aí e a perfuração dela na perna ali. Ó. Tá vendo? Então, perna, encaixe, escora. Então, o mesmo procedimento a gente vai fazer do lado de cá. Ó. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é uma polyline, né? Uma PL. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, sem Enter. Move. Vou movimentar no eixo Z, ponto 03. Extrude. Ó. Ponto 02. Então tá lá. Já vou copiar esse objeto. Porque um dessa cópia eu vou utilizar para somar na minha escora e a outra cópia eu vou utilizar para perfurar, né, o nosso pendural. Já vou fazer o nosso pendural utilizando uma PL. Então vai começar aqui. A grande vantagem de utilizar a PL no 3D é porque ela não sai do plano XY. Então, nesse caso, a gente tem essa vantagem aí. Notem que eu não utilizei o boundary por causa da projeção do dente no nosso desenho. Sem Enter, finalizei, então, ali o nosso pendural. Já vamos atribuir a altura. Antes de atribuir a altura, já vou fazer esse outro dente do lado de cá, né? PL. Move. Ponto 03. Extrude. Ponto 02. Então tá lá, ó. Copy. Vou copiar esse mesmo dente por causa do mesmo princípio. Um a gente vai utilizar para somar na nossa peça e o outro a gente vai utilizar para subtrair. Bom, então nesse caso agora eu vou subir o extrude utilizando aquela polyline. Então tá lá, ó. Então a gente já tem essa peça. O que acontece? Já vou fazer as somas dessa daqui e já vou fazer um mirror para quando a gente perfurar tudo de uma vez só, né? Então nesse caso aqui vou fazer primeiro a somatória dela, solid, vou pegar, para a gente selecionar melhor, né, os objetos, eu vou sair dessa visualização que propõe uma superfície e vou trabalhar como a gente está acostumado a trabalhar, que é com o wireframe. Então a primeira coisa que eu vou somar é o sólido, né, a escora, este, com um desses dois aqui, ó, somei, este, com dessas duas peças aqui, somei. Agora eu vou subtrair desta daqui, Enter, agora subtrair desta, Enter, só o dente, neste caso, só o dente, neste caso aqui, ó. Enter. Então a gente já tem uma peça que já está perfurada e a gente já podia ter feito isso com essa outra peça aqui, ó. Mas não tem problema não. A gente faz novamente aqui, ó. Processo de perfuração, PL, como é que a gente fez? Criou o dente primeiro, internamente, o objeto. Então para isso eu faço uma polilinha, subo, né, a altura de 0.03, que é o que a gente está utilizando, 0.03. Já faço aqui um extrude de 0.02 na peça, 0.02 na peça. Como eu vou duplicar, né, a escora, então eu já posso perfurar direto. Este é perfurado por este. Então tá lá. Segundo momento, PL novamente.
ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, C Enter, Move, movimenta, olha lá, essa polyline mesmo, ó. A gente movimenta ponto 03 para cima, criando o dente, depois a gente faz o Extrude, criando o sólido, ponto 02, e a gente subtrai então do pendural, Enter, o dente. Pronto, então tá lá. Por que eu fiz isso? Porque nessas outras peças duas aqui, ó, vou voltar aqui para a visualização X-Ray, ó. Então o que a gente fez? A gente criou esses dentes aqui, ó. Nesse caso a gente já criou e já unificou o dente na escola e na perna, né? Nesse caso agora eu vou fazer um mirror, né? Mirror, M Enter, seleciono esse objeto, seleciono esse, pego do midpoint ali, midpoint, Enter. Então ali, ó, a gente já tem a peça, né? Agora a gente precisa fazer o dente dessa parte aqui, volto para a minha visualização 2D Wireframe, Polyline, finalizo aqui, Center, Move, dessa polyline aqui, ponto 03, opa, Move, então tá lá, ponto 03, Extrude de ponto 02, ponto 02, né? Vou copiar esse dente, porque um a gente vai somar ao pendural e o outro a gente vai subtrair da linha. Então, subtrair da linha este dente e somar ao pendural o dente. Então, um a gente já somou e o outro a gente já subtraiu. Perfeito. Falta agora aqui nas pontas. Mesmo procedimento. Visualização, wireframe é sempre a melhor. PL. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Já poderia ter feito tudo junto, né? E aí, quando eu fizesse o mirror, já poderia ter feito tudo de uma vez só, né? Então, Move. Vou subir aqui minha polyline em Z, ponto 03. Extrude, ponto 02. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse mirror desse objeto aqui. Já vou copiar primeiro o objeto, CO Enter, ponto 1, mesma base, faço um mirror desse objeto já para o lado de lá. Vou utilizar o midpoint. Então, olha lá. Ó. Então, o que a gente precisa fazer? Mesmo procedimento. Somar o que tem que somar, este e este, que seria um dos dentes. Somo a peça da perna e o outro dente, subtraio da linha. Subtração da linha, o dente. Este dente. Enter. Então, beleza. Mesmo procedimento do lado de cá. Poderia ter feito de uma vez só. Mas aí... somar a perna, o dente. Enter. E subtrair da linha o dente. Enter. Pronto, perfeito, beleza, ok. Isso daqui é a nossa cumieira, né? Vou dar um extrude aqui no objeto, para a gente entender que ali é a nossa cumieira. Então tá lá, ó. Visão, X-Ray, tá ali, ó. Nossa tesoura já está montada, ó. Então agora o que a gente vai precisar fazer neste momento? Nós vamos precisar colocar todo esse material aqui, ó, todo esse desenho em pé. Então a gente vai movimentá-lo no eixo X. Então para isso
Rotate, 3D Rotate, Enter. Vou jogar minha base de rotação aqui na base da linha. Vou utilizar o eixo X a 90 graus. Então tá lá, ó. A gente já tem a nossa peça montada. Daqui a gente vai tirar o que? As peças para a gente poder trabalhar posteriormente o encaixe na prancha, né? Então, fazer uma planificação, vou movimentar este objeto todo. Vou movimentá-lo aqui para trás. Olha lá. Então vamos ver como é que a gente vai fazer, montar aqui a nossa prancha inicial. Então o primeiro processo seria a gente configurar o tamanho da prancha. Então eu venho aqui em Layout, clico com o botão direito, Page Setup Manager. Então tem isso daí. Page Setup Manager, Modify. Tamanho da prancha, vou utilizar uma prancha A1. Monochrome, ok. Close, essa é a nossa prancha tamanho A1. Vou pegar aqui uma margem. Então vamos para a nossa primeira viewport. Viewports, single. Puxar aqui o desenho. Nesse caso aqui, deixa eu ver o que é melhor, 1 para 50, 1 para 20. Opa, 1 para 20 é bom. Esse seria então o primeiro nosso desenho. Já vamos cotá-lo, né? Então vamos annotate, chamar layer cotas, linear. Então primeira coisa deste ponto para este ponto vai ser 20. Contínuo. Esse daqui é a continuação deste. Vamos ajeitar a cota. Vamos marcar as alturas. Nós temos essas alturas aí, ok. Inclinações. Inclinações. A altura referente à escora. Ângulos. Deixa eu ver qual que é o melhor ângulo. 49, esse daqui, ó. Nesse caso aqui a gente tem essa medida aqui do dente, que foi colocado em sala de aula. 0.03. Depois eu ligo este ponto com esse ponto aqui, ó. Esse é o princípio a ser observado. Mesmo procedimento angular. Este com este.
Deixa eu ver aqui, qual que é o melhor ângulo aqui. 30 graus. Distância alinhada com o desenho de 4. Largura, a gente já... Não, vamos colocar aqui a largura do nosso pendural, ponto 15. O que falta aqui? Já apliquei esse ponto, 4 a 30 graus, perpendicular, sobe 8, a distância aqui do dente. Para a distância desse dente eu vou criar um detalhe. Então daqui, largura da nossa perna, ponto 18. Aqui eu vou criar um dente de ponto 0,3. Então tá lá. Essa é a angulação que a gente já conhece. Esta daqui, angular, essa com essa. 90 graus. 90 graus, 20 centímetros, altura. Ponto 15. Largura daqui. Ok. Então, vamos chamar os detalhes. Vamos criar um detalhe. Central aqui, ó, na escala de 1 para 10. 1 para 10 ou 1 para 5 talvez fosse melhor. 1 para 5 que agora a gente consegue estabelecer as distâncias necessárias. Então, linear, esta e esta e esta. Total, daqui para cá. Linear, daqui para cá. Continue até aqui. Anakin está miando, como vocês podem ouvir. Aqui o dente é de 2. Aqui a gente tem aligned, espessura da perna. A angulação desse ponto com esse ponto de 30 graus. E a gente tem a distância desse primeiro dente aí. Aligned daqui para cá. Ponto 03. Olha lá, o ponto 03. Ponto 02. Então, ok. Salvamos. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai finalizar essa primeira etapa aqui. Então, o que a gente fez? Já marcamos, né, todas as distâncias da nossa tesoura.
já chamamos o detalhe e agora a gente vai trabalhar efetivamente com cada uma das peças, mostrando-as no 3D.